Olá, estamos mais uma vez encontrando no Se Liga da Educação. Meu componente curricular é língua portuguesa. Meu nome, Rosimeire Reis. Vou conversar com você hoje, aluno do 5º ano. Então, nosso assunto hoje é fábula. Nós estamos com o PET 2 na semana 3. Você pode pegar seu PET e você vai identificar que os textos que estão nesta semana são 2 fábulas que você vai ler e vai compreender esse tipo de texto que é fábula. Então, para isso, nós vamos desenvolver algumas habilidades. Uma delas é, ao ler, você vai confirmar antecipações e inferências realizadas antes a leitura de texto, checando a adequação das hipóteses realizadas. Você também vai identificar a ideia central do texto, demonstrando a compreensão global. Eu passei uma das habilidades, que é uma segunda. Você vai também ler e compreender ao ler silenciosamente e também você vai ler com autonomia em voz alta. Você vai ler com fluência, os textos curtos, com o nível de textualidade adequado. Logo falaremos sobre esta questão do texto adequado. Muito bem. E para apropriarmos das habilidades propostas nessa semana 3 do PET Língua Portuguesa, é fundamental que conheçamos os aspectos constitutivos do texto fábula. Olha, vamos recuperar aqui uma ideia de que todos temos falado, que é o gênero textual. Quando se fala em gênero, queremos dizer o seguinte, que todos os textos pertencem a algum conjunto. A fábula, embora seja de tradição oral, ela hoje faz parte do conjunto, vem feito parte do conjunto de textos literários. O que são os textos literários? São para a fruição, para o prazer, para o deleite. Você que está no 5º ano teve a experiência de pegar livros de literatura na biblioteca da sua escola, quando tudo estava mais normal, não é? Então você leu para contar, para gostar, para contribuir com outro colega a qualidade daquele livro, como que ele foi bom, qual a experiência que você teve. Muito bem. Este é o gênero do campo literário. Outros textos que não são do campo literário é quando você precisa de ler para aprender história, ou geografia, ou ciências, ou quando você precisa um outro campo de texto, quando você lê para saber notícias, saber informações. Então, isso que chama gênero, os textos que ficam num grupo reunidos com mais ou menos as mesmas características. A fábula está incluída nos textos da literatura, mas ela tem algumas especificidades que nós vamos ver no percurso da nossa aula agora. Por exemplo, eu vou dar alguma parte da história dela. A fábula foi originada no Oriente. Nas primeiras civilizações, foi a tradição entre os assírios, os sumérios e babilônios que nasceu o texto fábula, nasceu esse gênero fábula. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que os sumérios, para lembrar, foram os primeiros a desenvolver a língua escrita. Então, esse também é um sinal, né? Pode ser por isso que a fábula foi logo incorporada no gênero escrito e tornou-se um gênero da literatura. Por volta de 1500 a.C., os sumérios já utilizavam as narrativas com animais que possuíam características humanas. Se você tiver com seu PET, você vai verificar que as fábulas que estão no seu texto, na semana 3, elas são 2, uma da andorinha e a outra de um burro. Elas são fábulas que têm animais, não por acaso. As fábulas nasceram com os personagens animais.
animais irracionais, né? Mas que possuíam características humanas. E vocês vão saber também um pouco por que disso. Porque trazia uma lição de moral. E trazendo uma lição de moral, a fábula, quem as inventava na oralidade, colocava o animal com uma característica humana e com o comportamento humano. Muito para fazer uma crítica, para chamar a atenção, para fazer alusão ao comportamento dos indivíduos nas comunidades que já nasciam nas primeiras civilizações. A questão da ética, a questão do respeito, a questão da convivência humana. Então, ela nasceu para retratar alguns comportamentos que eram censurados. Para não identificar as pessoas, eles colocavam os animais. Daí, muitos deles ficaram, nós herdamos a representação, o simbolismo da astúcia da raposa ou da esperteza, né? Da ingenuidade do cordeiro, né? Da bondade, por exemplo, da galinha. Então, cada animal tem uma representação, tá? Porque elas vieram trazendo a representação dos comportamentos humanos. Muito bem. Então, depois ela foi desenvolvida na Grécia Antiga, onde foi cultivada por 3 gregos, Esopo, Hesíodo e Arquíloco. Esopo foi aquele que manteve e que as fábulas que ele colocou tanto na escrita e aquelas que ele mesmo inventou, elas ficaram para a posteridade, são as que nós conhecemos hoje. Nessa época, então, como eu disse, a liberdade de expressão era limitada. Esse tipo de narrativa, então, concordando com o que eu acabei de falar, foi utilizado para se opor à opressão, para criticar usos, costumes, governos. Então, vocês perceberam como que foi a forma deles tratarem das situações humanas, usando os animais? Bom, os autores, então, usavam animais como personagens de suas histórias para escapar da repressão que poderia haver por parte de quem fosse criticado. Assim, a fábula servia como um código para que as críticas fossem feitas de maneira subjetiva, né? Cada um botasse a carapuça onde servia na cabeça. Cada um via se era para ele que estava sendo dito, né? Bom, essa aqui é uma imagem do Esopo que nós temos já popularmente colocado, que foi passando, é o que tem dele representando a sua pessoa, porque é muito antigo, né? Antes de Cristo ainda. Então, falando um pouco mais da fábula, do gênero oral, as fábulas de Esopo são repletas de mensagens que apresentam contraposição entre mais fracos e mais fortes. Nós podemos falar do cordeiro e o lobo, né? É uma fábula. Na maioria das vezes, os mais fracos vencem os mais fortes por causa da astúcia, enquanto é fraco, mas é astuto. Então, ele acaba vencendo a força. Às vezes, não. Por volta do século a.C., o romano Fedro, que era um discípulo de Platão, que era um filósofo, né, aperfeiçoou a fábula, dando um toque mais estilístico e inserindo-a mais tarde na nossa literatura. Aproximadamente no século XVI, Leonardo da Vinci as reinventou. O Leonardo da Vinci tentou passar essas fábulas também para a comunidade romana, mas só que ele não teve nenhuma repercussão e elas ficaram fora da Itália. Muito bem. Posteriormente, bem lá no século XVII, bem para frente, surgiu-se então Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, na França, né, ele reescreveu, propagou as fábulas de Esopo e para uso educativo, porque nesse momento surgia a escola.
A escola, sim, a escola, tal como nós vimos hoje, ela começou mais ou menos nessa data. E a sociedade estava se organizando para que educassem as pessoas de uma forma que combinasse com o modelo de gestão pública da França e que estava propagando em todo o Ocidente, certo? Então, ele caracterizou os personagens de acordo com a aparência também, e algumas das mais conhecidas, por exemplo, é a cigarra e a formiga. Muitos conhecem. A raposa e as uvas, e a lebre e a tartaruga, né? A cigarra e a formiga, fazendo aquela crítica, né, do trabalho e do ócio. A raposa e as uvas fazendo desdém daquilo que ela não dá conta de conquistar. E a lebre e a tartaruga, que desdenhando de quem tinha menos habilidade, aquela que se sentia muito hábil acabou perdendo. Eu estou só fazendo um spoiler para vocês buscarem essa capacidade de entender essas fábulas e procurar conhecer. Muito bem, vamos ativar as nossas habilidades de leitura. Eu vou apresentar agora a cigarra e a formiga. Quem já conhece, ótimo. Quem não conhece, vai conhecer agora. Mas eu acredito que você, que é um leitor, que está na escola desde os seus 6 aninhos, 5 aninhos, já ouviu a cigarra e a formiga. Mas vamos então ativar as nossas habilidades para aprender a ler textos curtos. Porque ler não é só falar as palavras, nós precisamos de ativar várias coisas na nossa linguagem, principalmente na leitura oral. As pessoas que ouvem nossa leitura precisam de sentir a presença daquilo que a gente está lendo. Vamos lá. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Vocês perceberam que a gente muda de entonação a cada momento que demanda da gente incorporar a narração? Isso é muito fundamental. Não podemos ter vergonha de fazer essa leitura, porque é assim que a gente precisa de ler para as pessoas que estão nos ouvindo. Na sua sala de aula, na sua casa, quando você estiver lendo para a sua família, faça essa performance de leitura. É muito importante que você tenha autonomia na sua leitura oral, ok? Muito bem. Ativando ainda as habilidades de leitura, nós vamos ler uma outra versão da cigarra e a formiga. Sabiam de uma coisa? O La Fontaine, ele ousou, e na verdade, originalmente, os textos eram muito poéticos. Por que poéticos antes de Cristo? Porque eles eram mais fáceis de serem memorizados. Então, geralmente, os textos eram poéticos. E La Fontaine, ele conservou essa forma poética. A que nós lemos agora é uma adaptação de uma autora bem da nossa época, que é a Ruth Rocha. Como é um texto muito antigo, ele acabou tornando-se livre para ser reproduzido. Então, a Ruth Rocha reproduziu assim. Agora, vejam como La Fontaine fez a fábula na forma que é mais próxima da antiga, das primeiras. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno, sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha então, lhe disse: "Querida amiga, podia emprestar-me um grão, que seja de arroz de farinha ou feijão? Estou morrendo de fome." "Faz tempo então que não come?" lhe perguntou a formiga, avara de profissão.
Faz. E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois dance agora. Então, Jean La Fontaine, que foi uma tradução de um grande poeta brasileiro, Ferreira Goulart, certo? Bom, agora vão se modificando também, vão mudando os valores morais e alguns ousam mudar. Ousam, e um daqueles que ousou mudar, que subverteu muito a ordem das coisas, foi Monteiro Lobato. Ele foi um revolucionário na época, ele ainda tem algumas críticas em relação à obra dele, mas ele tem um legado que nos permitiu conhecer muitas coisas que talvez através dele, não conheceríamos. E ele deu muito a ordem com a Emília, não é? Então a Emília também é uma personagem muito dentro do nosso universo infantil que trazemos até quando a gente cresce. Então vamos ver como Monteiro Lobato traduziu a fábula da formiga. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, sem seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com a asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Toque, toque, toque. Bateu. Tique, tique, tique. Apareceu uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que é? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama e a tossir. E aí? Será que essa formiga vai mandar a cigarra passear? Será que ela vai passar nela um sabão e dizer: por que você não trabalhou? Por que cantou? Vamos ver como que Monteiro Lobato fez? Aposte aí. Venho em busca de agasalho, o mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse: eu cantava, bem sabe. Vamos ver? Ah, exclamou a formiga recordando-se. Era você então que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que a sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter uma vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante um mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Você pode ver Monteiro Lobato, a chave do tamanho, nas fábulas. Viram? Agora, gente, vocês perceberam que é muito interessante a leitura. A leitura é fundamental com a nossa postura de voz, porque sabendo o gênero do texto, você não vai ler de qualquer forma e não vai também fazer qualquer forma de interpretação. E sabem como que chama então a fábula do Monteiro Lobato? A formiga boa, certo? Bom, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu então a identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Você também, assim, pode ter prazerosamente antecipar as tramas, fazer inferências, checar suas hipóteses. Pode pegar dicas importantes para realizar a leitura em voz alta, ler com autonomia e fluência no nível de textualidade adequado.
Pode perceber como os aspectos linguísticos ajudam na leitura. Aspectos observados na fala, na direção do olhar, do riso, dos gestos, do movimento de cabeça e a expressão corporal e o tom de voz. Portanto, gente, é isso que nós terminamos hoje. E na próxima semana estudaremos a pontuação dos textos. Eu aguardo você até a próxima aula.